Então, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer muito o convite, a confiança do Instituto Hugo de São Vítor, que praticamente apostaram num desconhecido, né? Então, corremos aí o grande risco, né, de, com as duas brilhantes palestras que tivemos, de termos uma queda substantiva de nível. Então, já contando com a compreensão de vocês, né, com a benevolência do público, né, eu já me desculpo por antecedência. E eu falo isso não apenas por conta da conhecida competência dos palestrantes anteriores, mas, sobretudo, porque, dado o que eles falaram, eu cheguei a uma certa conclusão de que eu deveria reformular tudo que eu iria dizer, né? Então, a palestra do professor Sidney, né, não só a de hoje, mas também aquela com a qual ele nos brindou ontem à noite, numa conversa longa, né, que foi, na verdade, uma grande aula, eu percebi que parte do que eu diria hoje soaria como uma espécie de mini fariseu, né? Então, eu vou ter que cortar aqui algumas observações que eu faria, né, para evitar, né, me apresentar a vocês logo de cara como um sepulcro caiado, né, como uma raça de víboras, né, essa coisa toda que vocês conhecem. E também, né, o professor Rafael, ele chamou a atenção para entre muitas coisas interessantes que ele falou, ele chamou a atenção para o excesso de vício que o academicismo ele acaba produzindo em nós, né? Como vocês viram na apresentação, eu sou uma pessoa que passou muito tempo e ainda passa dentro do ambiente universitário. Então, quer dizer, eu estou certamente embebido de uma série de vícios aí acadêmicos. Então, eu pensei seriamente, né, pessoal, antes de vir para cá, de preparar um texto para ler para vocês, né? Mas graças a Deus, né, eu acho que eu recebi uma espécie de revelação do Espírito Santo, não faça isso, né? Então, eu apenas organizei a minha exposição em forma de tópicos, né? Então, vai ser um pouquinho menos agressivo, um pouquinho menos maçante para todos vocês o que eu vou falar. Muito bem, então, feita esse pedido aí de benevolência do público, já entramos aí em médias res. Vamos falar sobre a paideia grega e a tradição pedagógica do Ocidente. Eu gostaria de começar convidando vocês para olharem para o nosso sistema de ensino atual. O que nós vemos no nosso sistema de ensino atual como herança dos gregos? Nós podemos, se nós olharmos para todas as matérias que são ensinadas, seja no ensino básico, seja no ensino superior, nós encontraremos assim uma quantidade avassaladora de informação e de conteúdo que nos chegaram diretamente dos gregos. Então, a começar pela linguagem, né? A língua portuguesa, né, ela é cheia de palavras que vieram diretamente do grego e outras palavras que derivaram do grego, né, por composição. Muito bem, então a nossa linguagem, que é ensinada bem ou mal, boa parte dela vem da Grécia. É impossível pensarmos o ensino de matemática sem aquilo que os gregos nos legaram, né? Então, pense-se, por exemplo, o que seria a matemática sem a geometria euclidiana, né? Não seria possível nós termos qualquer tipo de ensino de matemática. A arquitetura, claro, eu vou ter que falar uma coisa que espero que não tenha nenhum arquiteto que faça isso por aí, né? Vou contar com isso. Então, gente, construir prédio com coluna hoje em dia é muito feio, tá? Não façam isso. Mas nós herdamos algumas coisas da arquitetura grega. Por exemplo, né, a ideia de que o edifício é constitutivo do espaço. Isso aí, alguns arquitetos modernos, né, eles até perceberam isso, né? Eu posso até citar um exemplo, sem fazer juízo de valor aqui. Miss Van der Rohe percebeu isso, né? Não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que ele é lindo, maravilhoso, mas ele herdou esse conceito dos gregos, quer dizer, o edifício é constitutivo do espaço. Ok, então, olha, é uma herança grega que nós temos aí.
A música, né? As relações matemáticas aplicadas ao som, isso aqui nós herdamos dos gregos, né? Seria impossível pensar a grande tradição da música ocidental que é ouvida em todos os grandes teatros do mundo, né? Sem a contribuição dos gregos, né? Para a teoria musical. Seria impossível. Por fim, falo aqui a respeito da literatura, né? Que o professor Rafael Nogueira expôs, cuja importância o professor Rafael Nogueira expôs aqui. A nossa literatura ocidental, ela é praticamente toda derivada dos grandes estilos literários gregos, né, que passaram pela filtragem, pela tradução dos latinos, né, e que embeberam toda a tradição ocidental. Então, por exemplo, isso o professor Renato Moraes ele pode falar com maior propriedade. O romance moderno ele tem muita ligação com a epopeia antiga, muita ligação. Não é a mesma coisa, mas há uma ligação. A poesia lírica, né? A poesia lírica, como nós a entendemos hoje, ela começa na Grécia. E também, nunca é demais dizer, né, o teatro. O teatro é uma herança direta dos gregos que passa para nós, tanto para outras formas literárias, como também para a música, né? Basta pensarmos na ópera, né? A ópera é o quê? O estilo da ópera é uma herança do teatro grego, né? É o teatro grego misturado com a música. Então vejam, duas heranças gregas aí, que quem quer que frequente algum bom teatro, alguma boa casa de espetáculos, vai tomar contato direto com essas duas heranças gregas aí apresentadas de maneira brilhante hoje em dia. Muito bem, então, considerando tudo isso, o que faltaria para nós, para colhermos dos gregos? Parece que estamos bem servidos, não parece? E não obstante, quando nós olhamos, ou quando nós tomamos contato com o estudante padrão em sala de aula, no ensino médio, por exemplo, que é a minha experiência, né? Eu sou professor de ensino médio, nós vemos que o estudante, ele está, no geral, a grande maioria dos estudantes, eles estão extremamente desmotivados. Então, eu não sei quantas vezes vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi várias, né? Especialmente nas matérias de ciências exatas. Quando o estudante vem e te diz, eu nunca vou usar isso na minha vida. Vocês já ouviram isso? Então os estudantes eles estão desmotivados. Isso aí não se justifica falar na parte de literatura. Já estamos bem convencidos da importância da literatura. Mas quando nós chegamos na parte de ciências exatas, quando nós chegamos na física, na química e na matemática, do jeito que elas são ensinadas hoje nos colégios, nós percebemos que o estudante médio, ele também tem uma boa dose de preguiça, né? Claro, né? Isso aí é fato. Mas, por trás de todo vício, há também um fundo de verdade, né? Então, quando o estudante ele fala isso, ele está expressando uma angústia que é real, né? É de certo modo real, e ela precisa ser combatida, ela precisa ser combatida de frente, e ela não pode ser tomada como uma simples, entre aspas, frescura. Ela tem um fundo de verdade. Conversando com professores da área de ciências exatas, né, e da área de ciências da natureza, como física e química, né, eu ouço deles muitas vezes dizer que realmente boa parte do currículo que é ensinado, ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Inclusive, um amigo meu, engenheiro, ele me disse, olha, inclusive o currículo de matemática não serve para nada, porque na engenharia a gente não usa o que aprende no colégio, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa muito errada aí, né? E qual é, então, o efeito que isso produz na alma do aluno? O efeito que isso produz na alma do aluno é uma sensação profunda de violência, de falta de sentido. Ele está sendo forçado a fazer uma coisa para a qual ele não vê o sentido, e ele está sendo forçado a fazer uma coisa que efetivamente não tem sentido. Então, aí nós temos um problema. Aí nós temos um problema muito grave. A minha ideia é que ao final da palestra nós entendamos por que chegamos neste ponto. Não vou dar spoiler do final, né? Mas nós já podemos ver
algumas coisas a partir disso. Como o estudante ele reage diante disso? Ele reage à violência que lhe é feita com outro tipo de violência. Dependendo da índole do aluno, essa violência ela vai ter um caráter mais ativo ou um caráter mais passivo. Então, se tornar um aluno mais apático, o que ele vai fazer? Ele vai interiorizar essa violência, ele vai interiorizar essa falta de sentido e ele vai somatizá-la numa série de neuroses, né? E ele pode, inclusive, enlouquecer. Eu vi estudantes enlouquecendo, né? Por quê? Por conta da excessiva cobrança por causa do vestibular. Eu vi isso acontecendo. E é um fato real. Então, o estudante, ele somatiza isso. Ele somatiza e ele enlouquece. Né? Por que estão me forçando a fazer isso? Por que estão me forçando a fazer um esforço sobre-humano para fazer uma prova cuja razão eu não entendo? Né? E que, no fundo, se a gente for dar uma resposta honesta para ele, no fundo não tem razão de ser. Né? Todos os sistemas racionais de seleção para a universidade que houve na história da humanidade, eles selecionavam os alunos de outro modo que não o nosso vestibular atual. Né? Basta ver como ainda fazem as universidades americanas, né? Yale, Princeton, etc., que não são as 7 maravilhas do mundo, mas que ainda guardam algum resquício de bons hábitos acadêmicos. Algum resquício. Então nós podemos ver que a seleção lá não é feita como no nosso vestibular. Então, quer dizer, alguma coisa nós estamos fazendo muito errado. Então, se o estudante ele é mais passivo, ele vai somatizar isso para dentro e ele vai, de certo modo, criar neuroses e até chegar ao ponto de enlouquecer. E se ele for tiver uma personalidade mais explosiva, né, ele vai reverter essa violência para fora, né? Então, esse monte de casos que a gente vê de professores sofrendo agressão, né, de violência dentro da escola, violência em sala de aula, né, isso tudo a gente pode efetivamente botar na conta dessa falta de sentido que boa parte do currículo apresenta para a totalidade dos alunos. E aí a gente vê, né, como o nosso mundo atual ele gosta de identificar o problema no lugar errado e propor soluções mais erradas ainda, né? Então vamos botar uma psicóloga na escola, né? E geralmente é uma psicóloga freudiana, né? Lógico, né? Então o que vai acontecer? O aluno chega lá, tem criança e adolescente aqui? Tem? Tem ou não? É que assim, enfim... eu não vou falar isso, mas vocês sabem, enfim, vocês sabem o que psicólogos freudianos falam para os seus pacientes quando o paciente chega muito tenso no consultório, né? Vocês sabem qual que é o diagnóstico padrão, né? Então chega o aluno lá muito tenso, né? Muito reprimido, né? Vai falar, é que você está com a libido reprimida, né? Você precisa encontrar vazões para essa repressão, né? E é esse tipo de conselho que vai ser dado, né? E aí, quer dizer, o problema ele só piora, né? Porque há uma desordem que já existe, o aluno ele vai acrescentar uma outra desordem, né? Ele vai acrescentar uma desordem do nível afetivo, né? Então, quer dizer, o problema ele vai crescendo como uma bola de neve. Muito bem, situação grave, muito grave. Então, por que eu estou falando tudo isso? Essa introdução, que já deve ter tomado quase metade do meu tempo, ela veio para dizer que nós esquecemos justamente a lição mais valiosa que os gregos nos ensinaram, que é a ideia grega de cultura. A ideia grega de cultura como cultivo da alma, como cultivo daquilo que a alma tem de mais elevado. Toda essa herança cultural que eu descrevi para vocês, que nós colhemos dos gregos e que está semeada de maneira dispersa no nosso sistema de ensino, ela só ganha coerência e coesão se for compreendida no conjunto do cultivo da alma. Se ela for compreendida apenas de modo fragmentário, como é feito hoje em dia no sistema de ensino, ela não promove aquilo que os gregos pensaram e aquilo que eles almejavam fazer ao educar alguém. E é exatamente isso que está acontecendo.
a noção de cultura como cultivo da alma. É isso que dava, vamos dizer assim, isso que dava unidade à concepção grega de educação, à concepção grega de paideia. O termo paideia é um termo cuja tradução é muito difícil, né? Nós costumamos traduzir muito pobremente por formação, mas por formação no sentido integral, uma formação que compreende tanto o corpo quanto a alma, que compreende a formação do corpo e da alma de maneira harmônicas, de modo a que o corpo sirva a alma no que ela tem de mais elevado. E o que a alma tem de mais elevado é a inteligência. Quer dizer, o corpo ele deve estar harmonicamente ordenado à alma para servir a inteligência. E a inteligência é elevada ao seu nível máximo, a sua capacidade mais elevada, a sua capacidade máxima. Essa foi a grande descoberta da cultura grega, né? E esse processo de como os gregos foram descobrindo isso paulatinamente foi descrito naquele livro bem grosso, né, do Werner Jäger, justamente chamado Paideia. Aquele ali é um livro que geralmente ele fica nas estantes para chamar atenção, né? Então, porque ele é muito grosso, ele tem mais de 1000 páginas, então a pessoa chega na casa do outro e vê aquele livro e causa uma sensação de respeito, né? Nossa, esse aí é estudioso mesmo, né? Se bem que hoje em dia esse tipo de coisa já não chama muita atenção, né? No meio que a gente vive, isso mais vai fazer você parecer um esquisito do que qualquer outra coisa. Mas, voltando aqui ao que a gente estava falando a respeito da concepção grega de cultura, de cultivo da alma, de paideia. Nós tanto esquecemos isso hoje que quando nós falamos em cultura, geralmente o que vem à nossa cabeça é uma ideia de um certo pedantismo. Quando a gente pensa, fulano é um sujeito muito culto. Muito culto, geralmente, é uma pessoa que acumulou muita informação na cabeça e frequentes vezes de modo desordenado. Existem aí pessoas que dão palestras a peso de ouro, né, e que dizem que estão difundindo cultura. Mas quando você vê, o que elas sabem fazer? Elas sabem mostrar que acumularam muita informação e elas sabem mostrar isso com uma linguagem que é bonita para o público deseducado. Então o público deseducado sai dessas conferências com essas pessoas pensando assim, nossa, como ele é culto, nossa, aprendi demais, né? Ele sabe muito. Mas efetivamente você não deu passos rumo a um aperfeiçoamento da sua vida interior, a um aperfeiçoamento da sua inteligência, a um aperfeiçoamento do seu caráter. Você saiu dali sob uma espécie de encanto. É assim que você saiu da palestra, mas você não saiu efetivamente uma pessoa melhor. E isto é algo que deve nos preocupar, né? É sinal de que, você está sendo enganado e que provavelmente você está sendo enganado e pagando por isso, né? E pagando caro por isso, né? Eu vejo quanto algumas dessas pessoas cobram por palestra, é uma coisa impressionante, né? Enfim, não vou entrar nesse mérito. Vamos agora falar em que consiste esse cultivo da alma. Vamos dar uma explicada mais detalhada a respeito disso. No seu ápice, quer dizer, no ápice do pensamento grego, que se encontra em Platão e Aristóteles, o pensamento grego formulou a noção de que toda a vida deve estar a serviço do desenvolvimento máximo do que o homem possui de mais nobre, que é a inteligência. Então, Platão e Aristóteles, quando a gente penetra na obra deles, o que a gente percebe? A gente percebe que tudo que eles falam a respeito de ética, tudo que eles falam a respeito de política, tudo aquilo que eles falam a respeito de arte, tudo está voltado para o desenvolvimento máximo da inteligência. Então, a cidade bem ordenada, ela serve a quê? Ela deve servir a quê? Ela deve servir a vida teorética, a vida do espírito, a vida da contemplação da verdade. É para isso que nós devemos viver numa sociedade bem ordenada, né?
Então, a sociedade bem ordenada, ela não serve para oferecer muitas opções no mercado. Ela não serve para isso, ela não serve para as relações financeiras serem flexíveis. Não, ela deve servir a vida do espírito. Esta é a sociedade bem ordenada, né? Não é a sociedade que tem a liberdade como princípio último. Não. É como o professor Sidney falou. Eu não sei se ontem ou hoje. Eu peço perdão, professor, se eu estiver falando uma coisa que eu não podia. Mas hoje nós temos uma espécie de fetiche com a democracia. Nós erigimos a democracia em princípio absoluto. Não. Platão e Aristóteles, eles percebiam claramente que a liberdade, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para ser bem utilizado para você chegar ao seu fim último. E o fim último é esse aperfeiçoamento da vida da inteligência. Muito bem. E como funciona a nossa inteligência? Claro, os gregos, eles perceberam isso. Eles fizeram um estudo profundo a respeito de como funciona a nossa inteligência, né? Justamente, para você educar alguém, para você educá-lo da forma correta, você tem que saber que tipo de potências e de capacidades você quer desenvolver no aluno, né? Mais para frente eu vou dizer para vocês que tipo de potências e capacidades o sistema de ensino atual quer desenvolver no aluno, e é assustador. Mas os gregos, eles tinham uma concepção muito saudável. A inteligência, ela serve, então, para quê? Ela serve para conhecer a realidade nas suas raízes mais profundas. É para isso que serve a inteligência. E o conhecimento, geralmente, nós fazemos essa pergunta hoje em dia. Mas estudar isso serve para quê? Né? Então, o servir para algo significa justamente que aquilo que serve não é o fim último. Não é? Então, por exemplo, o dinheiro serve para alguma coisa, né? O dinheiro serve para você adquirir bens. Você ter saúde física serve para alguma coisa, né? Esperamos que seja para você fazer uso da sua inteligência, não para você ficar tirando foto, mostrando o seu tanquinho no espelho e postando no Instagram, né? Enfim, eu achei engraçado. Isso, vocês têm que rir quando eu conto piada sem graça. É uma espécie de... Isso, obrigado. É uma espécie de acordo tácito que eu tenho com as minhas plateias. Porque eu sou péssimo com isso. Então, Mas vocês entenderam o exemplo, né? O exemplo, ele é bom, porque o corpo saudável, ele realmente serve para alguma coisa, ele não é um fim último. A pessoa, ela se torna uma aberração quando ela concebe o corpo saudável como um fim último, né? Ela vai ficar se olhando no espelho e postando foto no Instagram. Isso dá uma vergonha alheia profunda, né? É profundamente perturbador ver gente fazendo isso. Muito bem. Então a inteligência, pessoal, o exercício da inteligência é um fim em si mesmo. A pergunta, para que serve a inteligência, ela não faz muito sentido. Por quê? Porque a inteligência, ela serve para você conhecer a realidade. E conhecer a realidade nas suas profundezas, isto é um fim em si mesmo. Por quê? Porque é para isso que o homem existe. O homem está aqui para isso. O homem está aqui para conhecer a realidade na sua profundidade última. Mas alguém aí pode dizer, mas existem algumas pessoas que são católicas, podem dizer assim, mas existem muitos santos que não tinham estudo, que não desenvolveram a vida da inteligência. Mas veja, olha só uma coisa que interessante. Nós sabemos pela fé que as pessoas que estão no céu, elas estão desfrutando de uma coisa chamada visão beatífica, né? Elas estão vendo Deus face a face. E o que é Deus? Deus é a causa profunda e última de tudo que existe no universo, né? Então, quer dizer, a inteligência delas está ligada à fonte última de tudo que existe no universo. A inteligência delas está funcionando à máxima potência, né? Esses são os santos. Então, quer dizer que a santidade não tem a ver com a vida da inteligência, né, é não entender o problema. Existem casos, né, de que Deus dá essa oportunidade para algumas pessoas por motivos que competem à providência divina, né? Mas nós somos chamados, né, há um chamamento geral ao desenvolvimento da inteligência. Por quê? Porque é o que há de mais elevado
no ser humano. E os gregos, que não conheciam a revelação, né, não conheciam a revelação cristã, eles perceberam isso. Como eles perceberam isso? Eles perceberam isso fazendo uso da inteligência e percebendo, olha só, é para isso que o ser humano serve. Essa é a finalidade última da vida humana, é contemplar a realidade nas suas causas mais profundas. Olha só que interessante. Ao exercitar a inteligência, o que os gregos perceberam? Eles perceberam que a realidade é construída de forma inteligente e inteligível. E chegaram ao conceito, é aqui que eu queria chegar, e chegar ao conceito de cosmos. Os gregos, eles concebiam, eles já tinham isso desde o tempo de Homero. Não muito claro ainda, mas isso foi sendo formulado progressivamente ao longo da cultura grega, esta noção do universo como um cosmos. O que é o cosmos? O cosmos é uma totalidade bem ordenada. É uma totalidade de seres interligados uns aos outros e bem ordenada. Bem ordenada no sentido de ordenada de um modo bom e belo. E ao perceber isso, o que a inteligência percebe? Ela percebe o seguinte, olha, de certo modo eu participo desse cosmos. E eu participo desse cosmos a um título muito elevado. Por quê? Porque se esse cosmos foi inteligentemente organizado, e eu tenho uma inteligência, quer dizer, eu tenho uma afinidade profunda com o princípio ordenador de toda a realidade. Então a minha dignidade ela é muito profunda. Os gregos eles conceberam uma base profundíssima para a dignidade humana. Hoje em dia a gente não sabe o que é dignidade humana. A gente acha que dignidade humana é sair por aí mostrando os peitos para fora, né, as mulheres que perdoem, né, e gritando Lula livre, né, tirem seus rosários dos meus úteros, né, somos as netas das bruxas que vocês queimaram e outras coisas assim, né, isso é dignidade humana, né, para muita gente. Então, quer dizer, nós perdemos essa noção aí do que é dignidade. Dignidade humana é isso. Dignidade é você se perceber como um ser inteligente, perceber que a realidade é inteligentemente ordenada e que, portanto, você é afim daquilo que a realidade tem de mais valioso, você participa disso. E, portanto, você deve viver de acordo com isso, né? Você não deve viver de acordo, por exemplo, com o que você tem de comum com os animais irracionais, não é? Então, isso os gregos, eles perceberam e eles vão frisar muito este ponto em suas reflexões sobre ética. Quer dizer, então o Aristóteles, quando ele começa a Ética Nicômaco, ele diz que este livro ele não está sendo escrito para pessoas que levam a vida de maneira bestial. Quer dizer, para pessoas que levam a vida buscando os prazeres mais baixos. Ele diz, para essas pessoas não se deve usar dos discursos, mas dos açoites. Que é verdade, né, pessoal? É verdade, né? Porque é o seguinte, né? Como já dizia o grande filósofo Coronel Ubiratã, lembram dele? Lembram dele? Ele disse uma vez no programa do Ratinho, o grande programa cultural, né? Ele falou assim, Ratinho, é o seguinte, bandido só respeita uma coisa, que é força maior do que a dele. Grande filósofo, é isso, né? Não há argumento com essas pessoas. Então você vai ensinar a ética Nicômaco, né, para a pessoa que leva uma vida bestial, não dá certo. Ela não vai melhorar. Essa aí precisa apanhar um pouquinho, né? E depois ela percebe que alguma coisa não tá bem e que de repente mudar de vida pode ser melhor para ela. Ok. Vamos prosseguir aqui. Então vejam só, a inteligência bem educada, o que ela é capaz de fazer? Qual é o caminho que a inteligência percorre para conhecer a realidade? Isso aqui é muito importante. Isso é importante para a gente entender como nós devemos organizar uma boa educação. A inteligência bem educada, ela parte dos dados sensíveis. Por quê? Porque o ser humano é um ser sensitivo. Nós temos... o nosso contato com o mundo é via 5 sentidos. Então, nós partimos do mundo sensível. O professor Sidney aqui deu um exemplo ótimo, né, de a criança ela tem que ser educada para ter uma pluralidade no cardápio, né, porque ela tem que ter o paladar
acostumado com vários sabores. Achei o exemplo excelente, né? Quer dizer, a criança ela tem que ter desde da infância a sensibilidade educada para perceber a pluralidade de realidades sensíveis que existem no mundo. Por quê? Porque é a porta de entrada para a vida da inteligência. Se você não tem uma sensibilidade bem educada para a variedade que existe no mundo, a sua inteligência ela vai funcionar mal. Fatalmente. Aliás, é o que está acontecendo hoje. Né? A gente tem as pessoas extremamente mal educadas do ponto de vista da sensibilidade. Isso vai ter repercussões ali mais para frente. Então, a nossa inteligência ela parte do dado sensível. E o que ela faz? A nossa inteligência ela é capaz de extrair do dado sensível as essências das coisas. Olha só que profundo, né? A nossa inteligência ela serve para isso. Ela extrai do dado sensível as essências das coisas. Isso tudo tem um processo, né, que o Aristóteles descreveu no livro sobre a alma, e depois o Santo Tomás de Aquino detalhou melhor. E depois quem detalhou isso de maneira assim magistral e mais detalhada de todos foi um escolástico do tempo do Renascimento português chamado João de Santo Tomás. Né? O terceiro livro dele, do curso filosófico tomista, que é dedicado ao estudo da alma humana. Né? Então ali você tem o arremate da teoria que começa com Aristóteles, passa por Santo Tomás, e ali a psicologia ela ganha o seu arremate mais detalhado. Então, quer dizer, o conhecimento ele começa pelo dado sensível e ele capta a essência das coisas. Mas ele capta essa essência, ele precisa formular essa essência. Ele precisa formular por meio do quê? Ele precisa formular por meio de uma linguagem. E aí é importante a gente ter os recursos mentais para desenvolver isso que nós aprendemos, para identificar dentro dessa essência, por exemplo, quais são as suas propriedades, quais que são as relações causais que essa essência possui com outras essências de outras coisas. Eu estou falando em termos muito abstratos, mas vejam, por exemplo, tudo que nós vemos no mundo sensível, está em movimento, está em algum tipo de movimento. E nós percebemos que todo tipo de movimento com o qual nós temos contato no mundo sensível, todos os movimentos eles estão interligados uns com os outros. Não é? Então, não existe movimento isolado. Os movimentos onde começa um, termina o outro. E onde termina esse, começa outro. E cada movimento ele contribui para o quê? Ele contribui para uma coisa que a gente chama de ordem universal. Quer dizer, esses movimentos, quando nós estudamos e quando nós percebemos a interligação que as coisas têm umas com as outras, nós fazemos o quê? Nós percebemos que a realidade ela é ordenada, e ela é bem ordenada. Isso aqui que eu estou falando para vocês é uma conclusão de estudos muito profundos. O processo de educação ele deve fazer o quê? Ele deve ensinar o aluno a ver isso com os olhos da inteligência. Não adianta você falar isso para o aluno. Quer dizer, você chega na sala de aula e... Galera, é o seguinte. Deus é a causa de toda a realidade. Tchau e bênção. Né? Terminou o curso. Assim, você foi um péssimo professor. Né? Péssimo. Por quê? Porque você tem que ajudar o aluno a ver essas coisas. Por isso que o professor não é a peça central no ensino. A peça central no ensino é o aluno. O professor ele vai ajudar o aluno a começar a movimentar a sua inteligência. Quando o professor ele mostra que é capaz de extrair conclusões que são racionais, de determinados princípios, o professor extrai conclusões que são racionais, o aluno vê o professor fazendo isso e o aluno percebe, eu posso fazer igual. Eu posso fazer igual e isso é legal. Isso é legal, isso é uma coisa que faz bem para a minha cabeça, isso é uma coisa que eu me sinto bem fazendo e eu quero fazer isso. E assim o professor ele vai fazendo o quê? Ele vai incentivando o aluno a fazer esse movimento por conta própria, a colocar a inteligência para funcionar. Esse é o verdadeiro processo de ensino, é como deveria ser. Muito bem. Enquanto, olha só, a inteligência bem educada, ela é capaz de partir da realidade sensível
encontrar as causas últimas das mudanças que nela ocorrem e remetê-las ao seu princípio último. Então, o que acontece? Nós vemos, na realidade, uma pluralidade de coisas. Uma pluralidade de coisas, todas elas em mudança, em movimento, e todos os movimentos interligados. Então, a inteligência humana, ela tem uma vida própria que busca fazer o quê? Ela busca unificar as informações. Então, diante da dispersão da realidade, o que a inteligência humana ela é capaz de fazer? Ela é capaz de unificar tudo que acontece de maneira aparentemente dispersa e caótica, unificar em princípios cada vez mais compactos. E, claro, né, quando a inteligência ela sobe ao nível máximo de perfectibilidade, ela é capaz de ver todas as coisas como causadas por Deus, né? Não adianta a pessoa vir e falar isso para você. A outra tem que ser capaz de ver isso por conta própria, né? Isto é o sinal da educação bem realizada, né? É o que faz o Aristóteles, né? O Aristóteles, ele fala tanto na física quanto na metafísica a respeito de uma realidade que ele chama de primeiro motor imóvel, né? O primeiro motor imóvel é o quê? É o que ele chama de Deus, né? Theos. E o que é isso? Isso é o fim do percurso intelectual do Aristóteles. Ele consegue ver naquele princípio último a razão da ordem de toda a natureza. Esse deve ser o fim último do ensino, deve ser o fim último de toda a educação. E isto os gregos nos legaram, isso já estava pronto com Aristóteles, né? Isso foi conciliado com a revelação cristã e foi maravilhosamente conciliado por Santo Tomás de Aquino, né? Ele arremata esse trabalho assim de maneira perfeita, né? Determinando qual é aquilo que compete à razão natural e aquilo que compete à revelação. Então, o que acontece, pessoal? Enquanto a inteligência humana não chega nesse ponto, ela fica inquieta. Ela fica inquieta e ela fica insatisfeita, ela fica pedindo isso. Por quê? Porque a inteligência existe para isso. Então, se ela não é usada para aquilo que ela existe, o homem fica inquieto. E é por isso que a gente vê tanta gente inquieta por aí. Por quê? Porque o nosso sistema de ensino, ele não oferece isso. Ele não oferece nada parecido com isso, né? Então, boa parte do currículo, eu tô pegando no pé aí da área de exatas. Mas, o que se ensina muitas vezes, em boa parte do currículo de exatas? Ensinam-se modelos matemáticos, né? Modelos matemáticos para entender a superfície de determinados fenômenos. Mas não se ensina, não se mostra como aqueles modelos matemáticos explicam as causas profundas das coisas. E aí o aluno ele fica com uma sensação de arbitrário. Eu perguntei isso uma vez para um colega meu, professor de física. Eu perguntei, o aluno não fica com uma sensação de arbitrário com algumas coisas que vocês têm que ensinar? Ele falou, fica. Inclusive a gente tem que ensinar algumas coisas que pressupõem conhecimentos que os alunos não têm. Então a gente tem que ensinar umas coisas que pressupõem um conhecimento de cálculo diferencial integral, que o aluno não tem. Mas está na apostila, então eu tenho que dar. Olha só que situação, né? Uma situação muito, muito complicada. Muito bem, então estamos aqui terminando, né, pessoal? Vou ter que pular aqui uma parte, porque eu queria falar para vocês como que a modernidade ela perdeu essa noção grega da paideia, do conhecimento do cosmos e da redução da ordem aos seus princípios últimos. Então eu queria mostrar como que nós perdemos essa ideia. Existe um livro, né, alguns devem conhecer, né, escrito por um francês de origem russa chamado Alexandre Poiré. Eu não sei se vocês conhecem, chama Do Mundo Fechado ao Universo Infinito. Alguém aí já viu esse livro? É um livro interessante que ele mostra como houve a transição do modelo de universo que era o modelo padrão para os antigos e para os medievais para o modelo moderno. Então ele fala a respeito desde Nicolau de Cusa até Isaac Newton. Então ele mostra quais foram as transformações que o modelo físico do universo sofreu até chegar em Newton.
E é muito interessante porque ele faz uma descrição do processo histórico. Então, qual que é a primeira ideia que se perde? A primeira ideia que se perde é a ideia de uma totalidade bem ordenada. O universo, como vai aparecer para a física de Newton, é um universo infinito. E o infinito, o infinito é aquilo que não pode ser conhecido. Ele não pode ser abarcado pela razão. Então a razão humana ela se torna, para o pensamento físico moderno, naturalmente incapaz de conhecer a totalidade. Ela perde o referencial do cosmos. Isto que deveria ter sido compreendido como um simples modelo matemático, se transformou no século XVIII, que foi o século do chamado Iluminismo, numa verdade filosófica. Né? Então, o próprio Newton não concebia as coisas assim. Mas, do modo como as ideias dele foram apropriadas pelo pensamento europeu, foi tido como uma verdade de cunho filosófico. Então, a nova astronomia, estou aqui lendo as minhas notas, destruiu a imagem do céu como modelo de perfeição. Então, os antigos, eles viam o céu como modelo de perfeição e de estabilidade. Tanto que o Aristóteles, né, ele deduziu, do ponto de vista científico, de maneira errada, né, de que os céus eram compostos de um quinto elemento. Né? Nós teríamos 4 elementos aqui no mundo sublunar e um quinto elemento incorruptível, né, para os corpos celestes. Né? Então, quando acontece, a partir da época moderna, a unificação da mecânica terrestre com a mecânica celeste, este referencial se perde. O céu passa a ser visto como o quê? O céu passa a ser visto como também portador de imperfeições. Isso atinge muito uma visão que já era difundida no senso comum. E isso vai tomar conta da poesia, da literatura e da filosofia. As ideias, pessoal, vocês que estudam aí com o Instituto Hugo de São Vítor devem saber que as ideias elas entram na filosofia pela via da literatura, né? Pela via da literatura imaginativa. Então, a gente vai ter na época moderna esse tema do desaparecimento da ordem cósmica como uma constante no pensamento, na ficção literária mesmo. Então, não há mais uma ordem cósmica que possa fundar um sentido último da vida humana. Então, avança o quê? Avança a ideia de amoralidade ou imoralidade da natureza. A natureza não é mais um modelo de ordem e de perfeição. Ela é o quê? Ela é um modelo de desordem, de imoralidade e de imperfeição. Então, citando aqui alguns exemplos. Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem. Marquês de Sade, né? Grande e profundo filósofo e homem extremamente virtuoso. A maldade como promotora do equilíbrio. Né? Então, Marquês de Sade dizia que a maldade ela promove o equilíbrio na natureza. Então, a maldade, a falta de caráter, a destruição, tudo isso é muito bom, dizia o Marquês de Sade. Bernard de Mandeville, né, escritor de um dos livros mais perversos da história do pensamento, A Fábula das Abelhas, né, publicado agora com grandes rapapés, né, por uma editora de universidade pública. Né. Então, vocês conhecem A Fábula das Abelhas? Então, eu vou contar rapidinho a história para vocês não terem que ler o livro, porque o livro é muito ruim. O Bernard de Mandeville ele foi um dos pais do liberalismo. Né? Ele era um escritor holandês que viveu no começo do século XVIII, e ele escreveu um livro chamado A Fábula das Abelhas. E esse livro é a história de uma colmeia, em que todas as abelhas da colmeia, cada uma tem um vício. E aí o que acontece? Uma abelha tem que trabalhar para satisfazer o vício da outra. E aí uma trabalha para satisfazer o vício da outra, e o vício da outra, e o vício da outra. E aí ele mostra o seguinte, ele mostra que a colmeia funciona maravilhosamente bem a partir dos vícios individuais. Aí ele chega a essa pérola, né, que os liberais adoram falar. Vícios privados, benefícios públicos. Né? Ele termina com essa fórmula lapidar, né? Bernard de Mandeville. Vícios privados, benefícios públicos. Muito bem. John Stuart Mill, né, grande filósofo, utilitarista,
Na natureza cometem-se continuamente todos os crimes pelos quais se enforcam os homens todos os dias. Hashtag pesado, né, pessoal? Pesado. Então, a natureza é o quê? A natureza é destruição, é crime, é morte, é imoralidade. E por fim, né, só para fechar a cereja no topo do bolo, né, Charles Darwin, né, a sobrevivência do mais apto, né, o acaso e a seleção natural, né. Então, todo mundo aí, tudo que a gente vê que parece uma ordem na natureza, na verdade é o fruto de uma loteria e que tudo pode se desfazer num petelequinho, né. Enfim, qual vai ser a solução que os modernos eles vão ver diante dessa mudança de imagem da natureza, diante dessa perda da ideia do cosmos? Olhem só, isso é uma coisa que provavelmente vocês nunca ouviram falar, mas que vai fazer sentido. Se a natureza é imoral ou amoral, qual é a única relação que o homem pode ter com ela? O homem deve dominá-la pela força. O homem ele está numa relação de inimizade com a natureza. Ela é imoral, amoral, ela é uma força destrutiva. Então o homem tem que fazer o quê? Ele tem que se organizar para dominá-la pela força. A sociedade moderna é uma sociedade de luta organizada contra a natureza. A ciência moderna ela é concebida como uma ciência de luta para a dominação de uma força hostil. Isso, vocês que estudam um pouco de filosofia grega, vocês percebem que é o contrário da visão que os antigos tinham a respeito da função da técnica. A função da técnica, para os antigos, e para os gregos e para os medievais, era o quê? Era cooperar com a natureza para que ela promovesse aquilo que ela faz de maneira melhor. Então a técnica, ela faz o quê? Ela aperfeiçoa o que a natureza já faz bem. O exemplo clássico é o exemplo da medicina, né? A medicina é o quê? A medicina é você ajudar o corpo a fazer o que ele já faz bem, né? Então o corpo ele não está fazendo a sua operação natural por algum motivo, a intervenção médica ela faz o quê? Ela remove o obstáculo para o corpo voltar a trabalhar bem. Esse é o exemplo. A modernidade ela vira de pernas para o ar a concepção de técnica. Então a natureza é o quê? A natureza é uma força hostil. A técnica ela adquire uma conotação de luta contra a natureza, não mais de cooperação com ela. E aí eu falei um pouquinho aqui de Kant, né? Immanuel Kant, que o professor Sidney ia falar dele, e ia falar dos vícios privados do Kant, dos quais eu deixo aqui embaixo do pano, né? Vamos excusar o Kant disso. Mas o Kant era um sujeito muito preocupado com moral, né? O Kant sim, e não o Santo Afonso de Ligório, o Kant era um moralista daqueles bem rígidos, né? Bem rígidos. E por isso também eu duvido que o Sr. Luiz Roberto Barroso ele tenha lido Kant, né? Porque o Kant, no seu moralismo férreo, né? Ele condena explicitamente o aborto e a relação homossexual. Ele fala isso. Então, eu não sei da onde que o Sr. Barroso ele leu Kant, não sei, enfim. Mas tá, o Kant ele é muito moralista. Por quê? O Kant ele estudou a física de Newton e ele ficou muito preocupado com o que ele viu na física de Newton. Por quê? Porque a física de Newton ela mostra um universo que funciona de maneira 100% determinística. Então, quer dizer, se você conhece a posição de um corpo e as forças que agem sobre esse corpo, você sabe qual vai ser o comportamento dele no futuro, né? Então, se a ciência está caminhando para uma explicação determinística, você não tem mais espaço para a liberdade humana. É tudo determinismo. Para onde que você vai buscar a liberdade humana? E o Kant faz o seguinte, ele simplesmente racha o mundo em dois. E nós estamos pagando a conta até hoje. Ele racha o mundo em dois. Ele diz o seguinte, olha, o ser humano ele vive no mundo do determinismo, na medida em que ele é corpo. Na medida em que ele é um corpo físico, ele participa aí do mundo das leis físicas. Mas enquanto ser moral, enquanto capaz de agir moral, ele participa de um outro mundo. E esse outro mundo o Kant chama de reino dos fins. O que é o reino dos fins? O reino dos fins é o reino do agir moral. E como que o Kant concebe o agir moral? Ele concebe o agir moral como uma lei universal que não admite exceção e que o homem deve seguir
em todas e quaisquer situações que ele participe e nas quais ele se engaje na sua vida. A lei moral do Kant, ela nunca pode ser seguida, ela é uma lei moral vazia, de conteúdo vazia. O que significa? Significa que o homem, quando ele age, ele deve ter um motivo que seja capaz de se transformar em lei universal. Isso aí é muito esquisito. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós agimos de acordo com o caso concreto. Mas aí o Kant dizia, isso não é um problema. Por quê? Porque o homem ele deve conceber a si mesmo como um ser eternamente aperfeiçoável. Então ele deve conceber a si mesmo como um ser que tem uma alma eterna. Então, olha só, nós provamos a existência de Deus, quer dizer, nós não provamos, mas nós postulamos a imortalidade da alma e a existência de um ser que vai recompensar ou punir os bem-feitos e os mal-feitos. Então, Kant, ele racha o mundo em dois. O mundo do agir moral de um lado, que é da onde o ser humano participa como ser humano, e do outro lado o mundo da física, do determinismo absoluto. Qual que é o problema? O problema é que pela análise do mundo do determinismo absoluto, nós não podemos chegar ao mundo do agir moral. O mundo do agir moral é o quê? É outro plano. Então, quer dizer, a razão humana ela fica cindida no meio. O Kant ele faz o quê? Ele elimina aquela harmonia que os gregos tinham. Para os gregos não existia vamos dizer assim, a distinção entre ser e dever ser. Para os gregos, o que valia era aquela máxima do Píndaro, né, que o professor Sidney falou, torna-te aquilo que tu és. Então, você se aperfeiçoar moralmente para um grego significa o quê? Significa você desenvolver o que você tem de mais valioso. É bem diferente do Kant, né? Para o Kant, você se desenvolver moralmente é você ter que pautar as suas condutas por meio de uma lei que nunca pode ser realizada, porque ela é universal e as nossas situações concretas são individuais. Então, vejam só, qual que é a nossa missão hoje em dia na educação? Reunificar o mundo que a modernidade rachou em dois. O mundo descrito pela ciência física e restabelecer a noção de cosmos, a partir de cuja contemplação o homem alcança seu fim último. E qual é o obstáculo que nós temos para isso? É a concepção moderna do trabalho científico. Né? Só concluindo aqui a minha exposição, já adiantando um pouco fora do tempo, justamente por causa disso que o Kant fez, de rachar o conhecimento humano num campo de determinismo absoluto e no campo do agir moral, quando nós falamos em ciência hoje em dia, nós pensamos o quê? Nós pensamos num trabalho científico que vai simplesmente descrever como os fenômenos da natureza funcionam. E claro, esse tipo de descrição dos fenômenos ele pode mudar com o tempo, quando você descobre outros fenômenos. Então, as teorias científicas para explicar os fenômenos, elas se sucedem umas às outras. Então, olha só que interessante. Eu queria só dar um exemplo de como hoje em dia a pesquisa científica é concebida pelos homens da ciência e qual é o trabalho que nós temos a fazer. Tem um livro muito interessante escrito por um físico no século XX chamado Thomas Kuhn. O livro se chama A Estrutura das Revoluções Científicas. Alguém aí conhece esse livro? É um livro que eu não recomendo para quem está começando a vida de estudos, assim, porque ele pode nos levar para o mau caminho. Mas o Thomas Kuhn ele diz uma coisa muito, muito interessante no começo. Ele fala assim, olha, eu fiz a minha formação em física teórica e pelo caminhar dos meus estudos, eu estava me dirigindo para ganhar um prêmio Nobel de Física. Ele não era muito modesto, né? Mas, enfim, mas efetivamente ele estava caminhando para a pesquisa dele ganhar um prêmio Nobel de Física. E aí ele chegou, no meio ali da pesquisa, algo começou a inquietá-lo. E o que
começou a inquietá-lo? Ele olhou um pouco para a história da ciência, para a história da física, e aí ele percebeu o seguinte: nossa, mas até o século XVI, até o século XVII, os cientistas eram muito burros. Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, esses caras ali, eles não sabiam nada de ciência, eles falavam as maiores absurdidades. Mas como é possível um negócio desses? Né? Ele falou, só quando Galileu chegou ao mundo, né, que as luzes começaram a se espalhar. Mas por que isso aconteceu? Né? E aí ele resolveu largar a pesquisa que ele fazia ali de um setor muito específico da física e estudar a história da ciência. Né? Ele foi ver, e estudando história da ciência, ele percebeu uma coisa que lhe chamou bastante atenção. Ele percebeu que, dependendo do período histórico e dependendo do tipo de organização da comunidade científica, os cientistas tendiam a ver o mundo de uma determinada maneira. E essas várias maneiras pelas quais os cientistas viam o mundo ao longo da história, Thomas Kuhn chamou de paradigmas. Aí ele falou, olha, a história da ciência é a história de vários paradigmas. Hoje em dia, na ciência moderna, nós vivemos, né, dentro da física, no bojo de um paradigma. E como funciona, essa é a contribuição interessante que o Thomas Kuhn tem, que nos ajuda a pensar uma saída. Ele diz que como é o trabalho que funciona dentro de um paradigma? O trabalho é o seguinte, dentro de um paradigma, ele tem como ponto de partida certos princípios e certos manuais que são tomados pelos pesquisadores de maneira acrítica. Então, hoje em dia, na ciência moderna, como o pesquisador ele trabalha? Ele é ensinado ao longo da sua formação que determinadas coisas são verdadeiras, que determinados princípios são verdadeiros. E depois, na sua especialização, ele descobre que determinados problemas estão sendo investigados e que esses problemas são investigados por meio de tais e tais instrumentos e usando tais e tais regras de laboratório. Então, depois que ele termina a formação, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o laboratório e fazer o que os manuais mandam e seguir a pesquisa do jeito que está nos manuais. Quando alguma coisa começa a falhar, qual que é a primeira coisa que ele pensa? O problema é comigo ou é com o instrumento. Né? Só a última coisa que ele vai pensar é que o manual que está errado, é que os procedimentos é que estão errados. Então os procedimentos, os manuais, os paradigmas, eles são como uma segunda natureza. Né? E isso, Thomas Kuhn, ele diz que os paradigmas chegam a um determinado momento em que eles entram em crise. E a crise, ela surge quando começam a aparecer muitos fenômenos que não são explicados por um paradigma. Qual que é o problema do Thomas Kuhn? O problema do Thomas Kuhn é que ele vira relativista. Né? Então ele diz, olha, a história da ciência é assim mesmo, é um paradigma se sucedendo ao outro, e outro se sucedendo ao outro, e assim as coisas vão e a gente não sabe onde vai chegar. E no fundo você perde o quê? Você perde a noção de que existe uma verdade das coisas. Né? Então, qual que é a nossa meta na educação hoje em dia? A nossa meta na educação é nós recuperarmos essa ideia de que a totalidade do universo é uma totalidade ordenada e de que algumas descobertas, que são descobertas filosóficas de base, elas podem servir e devem servir como fundamento para nós entendermos melhor as teorias científicas. Então, isso que eu lamento muito, que o Thomas Kuhn ele não tenha estudado melhor o que Aristóteles e o que Santo Tomás de Aquino fizeram no campo da física. Né? E ele tenha concebido tudo isso como apenas um paradigma entre os outros. Né? Então nós temos que ensinar as pessoas a voltarem a buscar os princípios. Né? E é só assim que a gente vai conseguir reformular um sistema de ensino que realmente dê mais sentido para o que os alunos estão fazendo. E você consiga mostrar para os alunos, você não está só aprendendo um modelo que você vai reproduzir numa prova, num vestibular. Você está aprendendo a desenvolver o que você tem de mais valioso. E aí você vai poder falar isso para o aluno
falando a verdade, não mentindo para ele, não tergiversando, né? Como falava a grande filósofa Dilma, né? Então, tergiversando. Ah, achei engraçado. Bom, enfim, obrigado. Então eu termino por aqui com essa piada péssima. Obrigado, senhores. Tem alguma pergunta para o professor Fábio? Tem uma pergunta, como é que o senhor veria essa, eu diria uma opinião, mas não sei, acho que é uma opinião um pouco, um tanto geral, na mente dos maiores pensadores, né? E que hoje é completamente esquecida, ao meu ver, de que a educação e a religião teriam fins diferentes, o que não é verdade, e que me parece que uma restauração da educação não me parece um trabalho tanto em vão, enquanto ela não tentar colocar essas duas coisas ao mesmo a trabalho, né? Eu digo que a se complementarem, porque eu vejo que elas teriam o mesmo objetivo. Né? Então, isso que o senhor falou é uma coisa importante, que hoje em dia se passa ao largo. É muito difícil você encontrar alguém que tenha recebido boa formação científica e boa formação religiosa que consiga fazer um debate racional e mostrar a existência de Deus. Né? Então a pessoa ela tem que aprender isso ao longo da formação. E ela tem que aprender isso pela via racional. A catequese, o ensino religioso, eles vão adquirir maior sentido a partir dessa base racional. Quando as duas coisas ficam cortadas, aí o que acontece? Aí a fé vira uma questão de foro íntimo, de foro pessoal, vira sentimentalismo. Ah não, mas eu sinto, eu tenho essa experiência, você não tem, né? Você tem que respeitar, né? Então fica uma coisa, ficam compartimentos estanques, não tem debate aí, não tem debate, fica tudo votado ao sentimentalismo, né? E a própria igreja já falou várias vezes, né, que a religião não deve estar fundada sobre a base do sentimentalismo, né? Não é isso. Então, quer dizer, o ensino ele tem que conduzir a tornar as verdades de fé razoáveis. Todas elas não podem ser provadas racionalmente, né? O próprio magistério da igreja diz isso. Nós não podemos, por exemplo, racionalmente mostrar o mistério da Santíssima Trindade. Mas ele pode ser tornado razoável pelo estudo, né? Alguém que tem uma formação filosófica boa, ela olha para aquele mistério, ela percebe, olha, estou longe de entender, mas alguma coisa de razoável eu percebo aí, né? Então, e isso vale para os outros mistérios da fé também, né? Dá uma maior solidez para a pessoa, né? Muito importante isso. Obrigado pela pergunta.